Eu fui filha de mágico. Hoje, o meu pai é pastor e faço a obra de Deus. Antes do meu pai ser um pastor, ele fazia muitas mágicas para ganhar dinheiro. A nossa família era bastante pobre. Hoje temos uma empresa dada por Deus. Não somos ricos e nem pobres. Somos uma família abençoada por Deus. Quando passamos a servir ao Senhor Jesus de todo o coração e fomos fiéis no pouco, o Senhor Jesus nos colocou no muito. Ele prometeu que iria abençoar a minha família se a gente servisse a Ele de todo o coração. Antes da minha família se entregar para o Senhor Jesus, o meu pai me ensinou a fazer mágicas desde quando eu era criança. Antes de começar, a gente fazia meditações para que as nossas mágicas fossem reais. O meu pai era ilusionista. Montava um palco para realizar suas façanhas. Ele fazia objetos sumirem de verdade. Adivinhava nome de pessoas e ainda desaparecia de uma caixa e aparecia em outro lugar. O meu pai não fazia truques, que é armar algo para parecer real, igual a muitos mágicos. Tudo o que ele fazia era real, sem dublê. Ele me revelou seu segredo. O meu pai fez um pacto com o diabo para fazer mágicas reais e ganhar dinheiro. Ele disse que visitou uma bruxa e ofereceu seu sangue para receber o dom da mágica. O meu pai também havia vendido a sua alma em troca dessas habilidades. O meu pai ofereceu parte de seus dons. Eu não entendia, por ser muito nova, o que acontecia quando eu fazia objetos voarem e sumirem. Eu estava realizando coisas sobrenaturais, se envolvendo com as forças das trevas sem saber. Não há diferença entre um bruxo e um mágico. Não há diferença nenhuma. O bruxo usa suas mágicas e pratica sua religião. O mágico usa sua magia para o entretenimento do público e arranca aplausos. A palavra mágica deriva da palavra magia. Você que pratica mágica, mesmo de brincadeira, não faça. Está mexendo com as forças do mal. Isso é ocultismo. Tudo o que é feito para enganar as pessoas, como a mágica, é maligna. A mágica faz parte da habilidade do mestre do engano, o diabo. Os truques de mágica não são reais e enganam as pessoas. O engano faz parte da mentira do inimigo. O meu pai era ilusionista e criava ilusões óticas para enganar o povo. Tudo o que é ilusão é engano. A ilusão existe para enganar e o diabo é o pai das ilusões. Não seja um ilusionista, isso não é brincadeira. O Senhor Jesus tirou a minha família desse engano e nos ofereceu a solução para a nossa vida. O Senhor nos abençoou. Se aproximamos de Deus e Ele mudou a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele veio até a minha família. Fiz um propósito para Deus durante 90 dias de oração sem parar. Todos os dias eu fazia 1 hora de oração ao acordar antes de tomar café. Tinha dias que o Espírito Santo me dava força para eu ficar muitas horas sem comer. Então eu entregava o jejum à tarde e antes de terminar os 90 dias, um anjo de Deus apareceu para mim. O anjo disse: Jesus tem uma promessa linda em sua vida e vai lhe usar muito na terra. O meu espírito foi arrebatado naquele momento. O anjo me levou ao inferno, onde presenciei as pessoas arrancando seus cabelos de dor. A cena é deprimente, é terrível. Grandes são o desespero e os gritos ensurdecedores naquele lugar de tormento. Milhões de vozes ecoando ao mesmo tempo em gemidos terríveis. Lá no inferno eu andei em lugares onde vi os demônios cortando os dedos de mulheres que pintavam as unhas. O anjo disse que aquelas mulheres, elas eram evangélicas, mas estavam naquele lugar por não ter renunciado ao mundo.
O que mais me chamou a atenção no inferno foi uma mulher que se vestia como uma serva de Deus. Mas por causa da língua, os demônios puxavam a sua língua, esticando até 5 metros, e amarravam em um ferro quente. Os demônios passavam brasas quentes para queimar toda a língua daquela mulher. Outro demônio pegou uma pá cheia de pedras quentes e jogou dentro da boca daquela mulher. E o anjo me disse: todos os cristãos, homens e mulheres, devem se vestir de forma santa, como o sacerdócio de Cristo, e também devem vigiar com a língua. O anjo me mandou meditar nesses versículos que fala sobre as vestes. Em Êxodo, capítulo 28, versículo 4, em Êxodo, capítulo 35, versículo 19, Levítico 16, versículo 32 e Êxodo 40, versículo 13. Ele me revelou a verdadeira veste do sacerdote de Cristo. O nosso dever como sacerdote de Jesus é se vestir de forma santa que não cause escândalo. O anjo me levou num lugar onde as pessoas que praticam incestos estão lá sendo atormentadas. Também pude ver pais que abusavam de seus filhos sendo atormentados naquele lugar de tormento. Também vi homens que tinham relações com animais. Eu vi os estrupadores e pedófilos sendo atormentados no inferno. E o anjo me levou a um lugar aonde havia os assassinos. Ali estavam todos os homens sanguinários que derramavam sangue. Eles estavam no vale dos homicidas. Todos esses estavam dentro de um rio de sangue que ferve sem parar e fede muito. Um cheiro de carne podre naquele lugar terrível de tormento. Também lá no inferno eu pude ver cristãos que estavam ali, suas almas sendo atormentadas, porque cobiçavam atrizes pornô. Eles assistiam aqueles filmes e depois praticavam adultério em seus corações. Estavam traindo as suas esposas, através de desejos pelo pensamento. Estavam pecando no pensamento. Por isso as suas almas estavam sendo atormentadas naquele lugar. Fui com um anjo até as portas do céu. E lá eu pude ver uma fila de cristãos que estavam aguardando a ordem do anjo que guarda a porta do céu. Um anjo olhava no livro da vida e via ali o nome de cada irmão. Alguns entravam no céu através da porta celestial. Outros não podiam passar por morrerem no pecado. As suas transgressões impediam eles de entrarem no céu. O céu é um lugar santo e puro, que repudia a morada do pecado e do mal. Uma mulher que estava na fila ficou preocupada com a sua situação. Quando chegou a vez dela, o seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida. Era porque ela tinha 2 pecados graves e que nunca se arrependeu. O primeiro pecado, ela nunca perdoou seu esposo por ter deixado ela por outra mulher e viajado para outra cidade. O segundo pecado é porque ela guardava mágoa e muito ressentimento da sua mãe que a abandonou quando ela era uma criança. Então o anjo a empurrou para as trevas exteriores. Aquela mulher caiu de cabeça para baixo no inferno de fogo. Algo terrível. Já foi derribada no inferno a tua soberba, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O anjo me levou para os ares onde milhões de demônios ficam. Eu vi 2 principados, grandes demônios, chamados Astarote e Baal. Esses 2 demônios ainda agem em Israel, Palestina, Jordânia e na região do Oriente Médio. O anjo me levou para o fundo do rio Eufrates e descemos até ao abismo. E chegamos a uma parte do inferno que está debaixo desse rio. O anjo disse: quando esses 4 chefes forem soltos, grande parte da população irão morrer na guerra.
Então o anjo me levou em uma parte do abismo, onde vi milhares de demônios aprisionados. Pareciam feras nas jaulas, querendo devorar quem se aproximava. Esses demônios são muito mais ferozes do que os que estão soltos. E o anjo disse: esses são os 200 milhões de demônios que serão soltos na terra, e quando isso acontecer, 1/3 da população mundial irá morrer através de guerras, fomes e enfermidades. O anjo e eu saímos do abismo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 15 em diante, descreve aqueles que se fartaram em abundância, que progrediram, mas que abandonaram o Deus da sua salvação, o verdadeiro Deus. E com seus deuses estranhos, os falsos deuses, eles provocaram a Deus. Os filhos rebeldes adoraram seus ídolos nojentos. E no versículo 17 está escrito que ofereceram sacrifício aos diabos, os demônios, que são os falsos deuses. Então, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, viu tudo isso e ficou irado, e os rejeitou e disse: eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes, filhos em que não há lealdade, com as suas imagens, com aquilo que não é Deus e com as suas vaidades, me provocaram a ira. E no versículo 22 está escrito: porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno. Você entendeu? O inferno é um lugar onde Deus derrama a sua ira. Escolha a salvação em Cristo Jesus. Escolha ser temente e obediente à palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 11 está escrito sobre o juízo final. E no versículo 13 está escrito: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui está claro que existe alma de mortos no inferno, aguardando o dia do juízo final, para serem julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, ou seja, aqueles que estão no inferno, serão lançados no lago de fogo. Em Mateus 10, 28 está escrito: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.